E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos novamente aqui à nossa disciplina de algoritmos e estruturas de dados. A gente vai dar continuidade aí ao nosso, nosso conteúdo, né? E na aula passada a gente terminou com a filas, né? Antes a gente tinha visto tarde, depois pilhas, depois filas. E agora, pessoal, é um assunto que é bem importante também, que é o conceito de listas. Vocês vão ver que listas, pessoal, é um termo um pouco mais genérico comparado com pilha e fila, porque você consegue implementar filas e pilhas dentro de uma estrutura lista. E aí existe, pessoal, algumas particularidades, né, de listas, formatos diferentes, maneiras diferentes, né, de você implementar as listas, e é o que a gente vai ver na aula de hoje. E deixa eu começar então aqui com a descrição de um problema. Esse problema, pessoal, é até interessante porque alguns alunos até chegaram a me questionar quando estava implementando, estava fazendo os exercícios lá de pilhas e filas, né? Que era o cadastro lá de livros de uma biblioteca, por exemplo, ou cadastro de usuários ou de funcionários. E existia um problema lá que os alunos perguntaram para mim como que fazia para ir adicionando elementos de uma estrutura aos poucos, sem precisar definir de antemão uma quantidade ali total de elementos, né, que poderiam ser inseridos dentro lá na memória do computador. E aí o que eu falei, né? Falei, faz por enquanto, né, usando um vetor normal, né, cria lá um vetor com tamanho pré-definido, porque depois quando começar a aula de listas, a gente vai ver uma maneira de resolver isso. E é exatamente isso que eu estou descrevendo aqui nesse problema. Então imagina que eu tenho um sistema aí de automação de uma biblioteca, todos os livros devem ser cadastrados e o sistema deve informar se um determinado livro está ou não disponível nas estantes, né? E caso o livro não esteja disponível, o usuário poderá aguardar a liberação do livro, se cadastrando numa fila de espera. Então, na teoria, você teria uma fila para cada livro, e se esse livro tiver emprestado, o usuário que está requisitando aquele livro, ele teria que entrar numa fila para aguardar a devolução, né, daquele livro pelo outro usuário, e aí sim poder emprestar esse livro, né? E aí imagina que eu tenho uma situação, né, que algumas estatísticas sobre esse sistema de biblioteca, que eu tenho ali 120 mil livros, tá? Tenho uma fila de espera para cada livro, então cada livro vai ter lá uma fila onde os usuários vão estar aguardando. E aí eu tenho alguns estudos, tá? Vamos supor que foi feito um estudo nessa biblioteca e que em todo o histórico, né, de empréstimos de livros dessa biblioteca, verificou-se que no máximo 1.000 pessoas, né, ficam esperando por livros nessa biblioteca. Então imagina que você tem uma universidade que tem ali, sei lá, 1.000 alunos ou um valor de alunos lá, mas que até 1.000 pessoas, ou até um pouco menos, né, do que 1.000 pessoas, em algum determinado momento, né, numa véspera de prova, por exemplo, ficaram esperando por livros de modo geral na biblioteca, tá? Isso considerando todos os livros, né? Então, pensando lá em 120 mil livros, é, ao mesmo tempo, né, até 1.000 pessoas ficaram esperando por livros que estavam emprestados, tá? E que também, né, foi feito um estudo, né, dizendo que no máximo 30 pessoas ficam esperando pela retirada de um mesmo livro, tá? Então, pensando em um único livro, pegar lá, por exemplo, um livro de cálculo, né?
até 30 pessoas ficaram esperando, né, por esse livro, né, tá? Então, dadas essas estatísticas, vamos ver aí como que a gente poderia implementar isso, né? Então, como que a gente pode, né, estruturar e representar este problema? Então, a gente tem algumas alternativas para isso. Uma alternativa seria reservar um espaço para 120 mil filas, aliás, porque a gente tem 120 mil livros, então a gente vai ter uma fila para cada livro, então a gente vai ter 120 mil filas, tá? E dado, né, aquela informação anterior de que até 30 pessoas aguardam por um mesmo livro, cada fila dessa deveria ter uma capacidade aí de armazenar até 30 pessoas. Então imagina que você tem um livro, esse livro vai ter uma fila, essa fila vai ter capacidade de 30, tá? Como eu tenho 120 mil livros, né? Aqui eu tenho 120 mil, que eu vou precisar fazer? Eu vou ter, então, 120 mil vezes 30, então eu vou precisar de um espaço para 3 milhões e 600 mil pessoas, que é muita coisa, né? Então o problema disso aqui é que você vai ter uma memória alocada, pensando que cada pessoa vai ter ali pelo menos um ID dela, né? Um número USP, por exemplo, que vai ter, se for inteiro, né? Vai ter 4 bytes, então 4 vezes 3 milhões e 600 vai dar bastante espaço aí de memória, né? Mas por outro lado, a gente tem aquela informação de que até 1000 pessoas aguardam ao mesmo tempo por um mesmo livro, por livros de modo geral, né? Então, considerando essa informação, a gente poderia alocar um espaço para 1000 elementos, quer dizer, 1000 pessoas, né? E só que aí a gente faria um compartilhamento desses 1000 elementos para as 120 mil filas, tá? Então imagina que você tem lá um livro, outro livro, outro livro, outro livro, tá? E aí a gente vai ter um espaço de 1000 elementos, tá? E aí, se um determinado livro for emprestado, vamos supor que esse aqui foi emprestado, e aí a gente vai, se uma outra pessoa, um outro aluno quiser esse mesmo livro, a gente vai colocar esse usuário aqui nesta fila, tá? Supondo que esse outro livro aqui foi emprestado, beleza. Aí, se mais um outro usuário precisar deste livro, aí a gente vai também adicionar esse novo usuário V aqui naquele mesmo espaço. Então esse espaço que está aqui, ele vai ser, né, compartilhado pelas várias filas que estariam relacionadas aqui com cada livro, tá? Então isso daria para fazer, é possível, mas existe um problema aí. Qual que é esse problema? Qual que é esse problema? Então, o problema é que como que a gente pode fazer com que várias estruturas, quer dizer, várias filas, compartilhem esse mesmo espaço, né? Olha só o problema, né, que eu estou me referindo, né? Então, imagina que eu tenho 3 livros, L1, L2, L3, eu vou ter, então, uma fila para cada, e aqui é a minha memória, tá? Então eu vou ter aqui esse espaço que vai ser compartilhado pelas 3 filas aí desses 3 livros, né? Então imagina aí, por exemplo, que o livro 1 foi emprestado e que esse user 1 aí está requisitando esse livro. Então ele vai ter que entrar na fila desse livro 1, certo? Entrar na fila significa colocar esse usuário, né, nessa fila, lá na memória,
Então, na verdade, a gente vai colocar ele aqui, né, na primeira posição da memória, né, que a gente chama aí de banco de memória, que é o espaço compartilhado pelas filas, tá? Aí continuando, então imagina que o livro 2 foi emprestado e aí você tem um user 2 que está também requisitando esse livro emprestado, então ele vai ter também que entrar na fila. Então a gente vai ter o user 2 entrando aqui, lá também no banco de memória, aguardando também pela devolução do livro 2. Aí eu vou fazer isso agora, então imagina que aquele usuário 1, que estava esperando pelo livro 1, agora ele também está requisitando o livro 2. Então, coitado, ele vai também entrar na fila, né? Os dois livros estão emprestados, ele vai entrar na fila. Então, isso infere que eu vou colocar ele também na lista 2, na fila 2, e então ele vai entrar ali também no banco de memória, só que agora para o livro 2, tá? Aí eu tenho mais o usuário 3, que está procurando pelo livro 3, que também está emprestado, então ele também entra aqui no banco de memória, e aí beleza, né? Aí supondo que eu queira agora fazer uma retirada, né? Supondo que um desses três livros foi devolvido, tá? No caso seria o livro 2, né? Então imagina que o livro 2 foi devolvido, que seria esse aqui, né? E então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá na minha fila do livro 2 e retirar, né? Retirar o primeiro elemento da fila, que é exatamente essa função aqui, né? Retira L2 X, tá? Então isso aqui lembra da funçãozinha lá de remover um elemento da fila que a gente viu lá no de fila, né? Tá? Só que a gente tem um problema, né? Qual que é esse problema? Então, o problema é que a gente só tem acesso ao banco de memória, tá? E como que a gente sabe qual que é esse usuário aí que está na fila 2, né? Porque eu só tenho acesso a esse vetor aí, né? Que está ali com as ordens o 1, o 2, o 1 e o 3. Então, qual que é quem pertence a quem aí, né? Tá? Então, esse é o problema. E então, a pergunta é, como saber qual é o início de cada uma dessas filas, tá? Então, eu tenho três filas compartilhando o mesmo espaço de memória. E como que eu sei qual que é o início dessas filas, né? E mais do que isso, né? Como saber qual que é o próximo elemento dessa sequência? Porque apesar de eu poderia, por exemplo, armazenar o início de cada fila, então eu poderia armazenar um ponteiro para esse cara, um ponteiro para esse cara, né? Então o L1 começa aqui, o L2 começa aqui e o L3 começa aqui, tá? Mas supondo que agora, nesse momento aí, entra mais um usuário na fila do L1, por exemplo, o usuário 4. Então ele entraria aqui, né? O usuário 4. E como que eu sei quem que é o próximo da fila do L1, né? Então eu tenho o usuário 1. Como que eu sei que esse próximo aqui é o user 4, que é exatamente esse cara que está aqui, ó, tá? Então, então são esses dois problemas aí, né, que a gente tem, o início de cada uma das filas e quem que é o próximo elemento daquele conjunto, né, aquela fila, tá bom? Então, para resolver isso, pessoal, a gente tem uma ideia, né, que é um pouco diferente, né, de fazer alocação, que é a alocação encadeada. Então, ao invés da gente fazer uma alocação sequencial na nossa memória, sequencial, né? Quer dizer, você tem lá os elementos colocados fisicamente um do lado do outro. Então, ao invés de a gente fazer dessa maneira, a gente vai fazer de uma maneira encadeada, tá? Já vou explicar o que quer dizer isso daí.
Então, ó, a alocação sequencial, aqui no caso eu estou representando uma pilha, tá? Uma pilha que vai ter então aquela variável topo. Então, na alocação sequencial, os elementos são alocados em sequência física na memória, e com isso eu tenho acesso aos índices, né, desses elementos, né, que correspondem às posições. Então, esses elementos estão sempre colocados aqui sequencialmente, lá na memória, e essa é a principal característica, então, da alocação sequencial. Na alocação encadeada, pessoal, os elementos não vão estar necessariamente em posições adjacentes na memória. Então, você não tem mais esse requisito, essa necessidade de colocar esses elementos sequencialmente, de maneira física, né, lá na memória. A gente vai ter ainda uma sequência, mas essa sequência é agora lógica, tá? Ou virtual. O que quer dizer isso daí, né? Que a gente vai ter um elemento, por exemplo, esse C aqui, né? Que tá, o topo está apontando para ele. E aí a gente vai armazenar mais uma outra informação, que é o próximo elemento desta sequência, que é, na verdade, um ponteiro, tá? Que seria esse ponteiro aqui, que vai para o próximo elemento, tá? Então seria assim, depois de mim vem aí o próximo elemento. E aí cada elemento vai ter essa informação adicional, né, que é o ponteiro para o próximo. Então o B vai ter também mais um outro ponteiro, e quando termina esse ponteiro aqui desse A, por exemplo, ele vai apontar para nulo, né? Ele vai apontar para alguma coisa vazia, indicando que terminou aquela sequência. Então, duas informações importantes aí, né? Uma é o início de cada estrutura e o ponteiro para o próximo, né? Quem que é o próximo elemento, tá? São duas informações que são mínimas necessárias para criar uma lista, né, uma lista encadeada, tá bom? Então vamos ver a definição formal. Ó. Uma lista encadeada L com N blocos de memória, tá? Quer dizer, N elementos, né? É definida pelas seguintes características. Então, cada bloco de memória, ou cada nó, tá? A gente pode chamar de nó, ou bloco de memória, tá? Ou elemento, vai ter pelo menos dois elementos, dois campos, né? O primeiro é a informação que você quer armazenar, que vai ser lá um inteiro, um char, um float, uma estrutura, tá? O que você quiser armazenar aí nesta lista. E a segunda informação que cada elemento desse tem é uma indicação do próximo elemento dessa lista, tá? Então é um ponteiro para o próximo elemento, que por sua vez também tem um ponteiro para o próximo, que por sua vez tem um ponteiro para o próximo, tá? Então com isso você consegue fazer um sequenciamento dos elementos, só que de uma maneira lógica, tá? Você não precisa deixar esses elementos fisicamente alocados um do lado do outro na memória. Os blocos de memórias não estão necessariamente em sequência, como eu falei, e o acesso aos elementos da lista ocorre através de um indicador do início da lista. Então foi o que eu falei lá atrás, né? Então você precisa ter um ponteiro para o início desta lista, que é o primeiro elemento, e o acesso aos demais elementos vai ocorrer por meio, né, de você percorrer cada elemento e você acessar o ponteiro para o próximo. Então, uma coisa também que é importante é que você não consegue acessar diretamente um elemento que está ali no meio da lista. Ao contrário da lista sequencial que você consegue, né, por meio dos índices. Então você faz, por exemplo, V de 3, você tem acesso direto ao quarto elemento, né? Para você acessar esse quarto elemento em uma lista encadeada, você tem que começar do primeiro e ir percorrendo, depois a posição 0, a posição 1, posição 2, posição
3 até chegar nesse elemento que você está buscando, tá? E o último elemento, o último nó da lista aponta para nulo, tá? Que é a informação que a gente usa para indicar que a lista acabou. Tá? Também é super importante isso, que a gente vai ver daqui a pouco na implementação. Olha uma representação, pessoal, que acaba facilitando bastante a visualização, né? O entendimento de uma lista. Então eu vou ter aqui esse ponteiro para o início da lista, a gente pode chamar de L. Esse ponteiro aponta para o primeiro elemento, ou o primeiro nó, ou o primeiro bloco, como você quiser chamar. E cada bloquinho desse tem duas informações, pelo menos. A primeira é a informação, info, e a segunda é o ponteiro para o próximo elemento. Tá? Então, a informação, nesse caso aqui, é um char, né? Uma letra que eu estou adicionando aí. Você pode mudar para int, float, que você quiser. E esse ponteiro aqui é um ponteiro que aponta para um mesmo tipo desse cara aqui, né? Que é o próximo bloco que você vai ter. Então, e aí esse outro também vai ter a informação e o ponteiro para o próximo. O outro também vai ter a informação e o ponteiro para o próximo. Então, o nó em si a gente vai colocar isso numa estrutura, vai ter pelo menos duas informações, o campo info e o campo próximo, onde esse próximo aqui é um ponteiro para essa mesma estrutura que a gente está trabalhando. Tudo bem? E se a lista estiver vazia, esse ponteiro L ele aponta aqui para nulo, tá? E o último elemento que está aqui, ele também aponta para nulo, que é o fim da lista. Bom, existe então, pessoal, a gente tem então 4 possibilidades de se implementar uma lista. A gente tem, a gente pode implementar ela alterando a maneira que você vai alocar, ou quer dizer, em qual momento que você vai fazer a alocação desta lista, que pode ser de uma maneira estática ou dinâmica. Então, isso até a gente já viu, né, nas aulas passadas. Então, você criar uma lista estática, toda a memória é pré-alocada mesmo sem ser utilizada, tá? Toda a memória que eu digo é de todos os elementos dessa lista. Se essa lista tiver no máximo 1000 elementos, você vai fazer a alocação desses 1000 elementos. Ou dinâmica, quer dizer, a memória é alocada sob demanda. Então você cria uma lista inicial ali que pode ser vazia ou com um espaço só ou poucos espaços, e você vai aumentando esse espaço conforme a necessidade. Tá? Então, uma vez que você vai adicionando elementos, você vai alocando novos espaços de uma maneira dinâmica. Tá? E uma outra maneira de fazer criar essa lista é como que esses elementos vão estar armazenados na memória, que pode ser de uma maneira sequencial ou encadeado. Então, como eu já falei, sequencial, os elementos são inseridos um do lado do outro, e a encadeada você vai ter essa ideia de ter um link para o próximo elemento. Então, os elementos não precisam estar um do lado do outro na memória, tá? Você pode armazenar o primeiro elemento, que vai ter o ponteiro para o próximo, e esse ponteiro pode estar apontando para um outro endereço de memória que está, sei lá para cima ou lá para baixo na sua memória, tá? E a gente pode brincar com as combinações. Então eu posso ter estático e sequencial, estático encadeado, dinâmico e sequencial
e dinâmico e encadeado. Então, por isso que eu falei que são 4 possibilidades, tá? Então, são 4 combinações aí, né? Estático sequencial, estático encadeado, dinâmico sequencial e dinâmico encadeado, tá bom? Vamos ver aí, ó, só dando um overview de como que ficaria uma implementação de cada cada uma dessas 4 versões. Então imagina que eu quero criar uma lista sequencial e estática. Então sequencial quer dizer os elementos vão estar um do lado do outro, e estático quer dizer que eu vou alocar tudo de uma vez, estaticamente. Então olha só, é o caso de você ter um vetor que você cria normalmente, né? Por exemplo, int v de 100, tá? Então você é sequencial porque você consegue acessar o elemento 1, o elemento 2, o elemento 3, tá? Então você acessa por meio dos índices, então por isso que é sequencial. E estático porque eu estou alocando tudo de antemão, né, sem elementos. E aqui eu tenho uma representação, ó, de uma lista que está sendo criada de uma maneira estática e sequencial. Então, eu defino um typeDef aqui para o elemento, né, para o elemento que eu quero utilizar. E aqui embaixo eu estou fazendo a criação de um tipo lista T, que ele é um vetor desse elemento, tá? Então essa aqui é a maneira de você definir um tipo lista T que é um vetor de um determinado tipo já pré-definido, tá bom? Então, criando aqui o L, né, que já é a minha variável lista, né, eu consigo acessar, né, o L de 0 recebe o A, o L de 1 recebe o C, o L de 2 recebe B, e assim por diante. E a gente faz isso acessando cada elemento por meio dos índices. E repare que, apesar de eu ter colocado aqui esses ponteirozinhos para o próximo, esses ponteiros aqui, eles na verdade não existem, né? Então, como ele vai para o próximo, é só usar os próprios índices mesmo para acessar os elementos ali que estão no meio da lista, tá? Numa alocação sequencial e dinâmica, vocês também já viram, que é você criar um vetor de uma maneira dinâmica. Então, olha só, eu estou criando aqui um ponteiro L, aqui, um ponteiro L, que é esse cara que está aqui, que ele é do tipo lista T, que na verdade ele é um ponteiro para o tipo Ellen, tá bom? Então, esse L aqui, na verdade, ele é um ponteiro, tá? Para o Ellen. E aí, o que eu faço? Né? Faço uma lock do size of Ellen vezes um tamanho que a gente está trabalhando aqui. Então, como a gente está usando uma lock, né, num tamanho lá que você está definindo em tempo de execução, a gente diz que é uma alocação dinâmica. Então, na memória, ao invés de você ter os elementos colocados lá na stack, você vai ter o ponteiro na stack e na heap você vai ter lá o teu vetor, né, o teu conjunto ali de elementos alocados, né? Só que repare que ainda eu também não tenho, né, esses ponteiros aqui, ó, então isso aqui também não existe, eu tenho os índices para trabalhar, para acessar os elementos, né? Então por isso que ainda é sequencial, só que agora é dinâmico, tá? E olha só a terceira possibilidade, que é uma lista encadeada agora e estática. Então, estático quer dizer que eu vou alocar todo mundo antes de executar,
Só que agora é encadeado. Então, encadeado quer dizer que eu vou ter um ponteiro para o próximo elemento. Então, eu estou definindo aqui, ó, o vetor meu, na verdade, né, é esse cara que está aqui. E esse vetor, cada elemento desse vetor, que é cada linha dessa, possui duas informações, que é a informação em si e é agora o ponteiro para o próximo. Esse ponteiro para o próximo é ponteiro entre aspas, porque na verdade você vai armazenar, nesse caso, o índice ou a posição do próximo elemento do A, né? Então, do A, quem que é o próximo do A? Ah, ele está lá na posição 2. Ele está aqui, né? Ó. Deixa eu apagar um pouco aqui. Então, o primeiro elemento, que é onde o L aponta, ele é o A, que está na posição 0. E quem que é o próximo do A? O A, ele está na posição 2. Então, eu vou lá no índice 2 e acesso o elemento B. E quem que é o próximo do B? Ah, o próximo do B está na posição 1. Então, eu vou lá na posição 1 e acesso o C. Quem que é o próximo do C? É o elemento que está na posição 5. Então, eu vou lá na posição 5 e acesso o elemento F. E assim por diante, tá? Vou fazendo isso, ó, então do F ele vai na posição 3, que é o E. Daí o próximo do E está na posição 6, que é o S. E quem que é o próximo do S é o elemento que está na posição 4, que é o G. Aí o G, pessoal, repara que eu tenho um menos 1 aqui. Então esse menos 1 seria o equivalente ao null, tá? O null. Como eu estou usando índices, né? Na verdade, então, o menos 1 indica término da lista. Tudo bem? E olha a implementação, né? Ó. Então, com isso daqui, né, a gente já sabe que é estático. Por quê? Porque eu estou já criando 7, um tamanho 7 aí pré-definido. Tá? E por que encadeado? Porque esse vetor ele é do tipo NOT. E esse NOT é essa estrutura que está aqui, que tem as duas informações, a info e o ponteiro, entre aspas, né, para o próximo elemento, que no caso aí é um int. Tá? E aí olha só como eu vou criar, né? Eu vou criar essa lista L, aí eu vou fazer o L de 0 recebe o elemento A, e o próximo do A, por exemplo, estaria na posição no índice 2. Tá? Então, e aí a gente vai fazendo aí todo esse processo de inserir elementos conforme a necessidade. Tá? Pessoal, a gente vai ver melhor sobre este tema quando a gente for ver banco de memória. Tá? Então, quando vocês podem até dar uma olhada lá no conteúdo, né, da disciplina, tem uma semana lá que é banco de memória. Então vai ser exatamente isso que a gente vai ver aqui, tá? Locação encadeada e estática, tá bom? Só que o que a gente vai fazer, né, nessa semana, né, hoje, é trabalhar com a quarta representação, que é a lista encadeada e dinâmica, que é a maneira, né, de você representar listas mais interessante, flexível que existe, tá? Que é o mais conhecido e mais utilizada. Então, você adiciona nessa lista encadeada o elemento dinâmico, né? Tá? Então, você vai criar essa lista aos poucos. Então, você não vai precisar definir um tamanho pré-definido para o total, né, desta lista. Você vai crescendo essa lista aos poucos, tá?
Bom, então como que a gente faz isso? Olha só uma possível declaração do nó. Então eu vou ter lá uma estrutura, nó, que vai ter as duas informações, no caso aqui é um char, e um ponteiro para o próximo elemento. Repare, pessoal, que esse ponteiro para o próximo elemento é do tipo struct nó asterisco. E quem que é o struct nó? O struct nó é a própria estrutura que eu estou dentro. Tá? Então, por isso que isso aí permite que você tenha uma estrutura como essa, e esse ponteiro next, ele aponta para uma outra estrutura que é igual à anterior, que tem também o campo info e tem também o campo next. Tá? O campo next dessa outra também é um ponteiro que vai apontar também para o mesmo tipo, só que é um outro nó, né? Que também vai ter o campo info e também vai ter o campo next. Tudo bem? Então por isso que a gente usa aqui, ó, o mesmo tipo struct nó da estrutura que a gente está lá dentro, né? Então a gente está definindo a estrutura nó e lá dentro a gente já está usando, né, essa mesma estrutura para apontar, né, para um outro elemento do mesmo tipo. Beleza? Aqui eu tô mostrando como que eu crio um elemento, né? Então eu defino então um ponteiro para esse struct nó e faço a alocação dinâmica por meio do malloc e um size of do struct nó. Tá? Então, na verdade, com essa linha, eu vou ter um ponteiro P que vai apontar para um nó criado, né, na memória, que vai ter os campos info e next. Tá? Então, esse P aqui, ele aponta para esse nó. Tudo bem? Olha só aqui, pessoal, um exemplo do que vai acontecer, né, qual que é o resultado da execução desse programa. Então, vamos lá, né, vamos aos poucos. Então, eu tenho inicialmente a definição dessa estrutura, essa parte aqui. Então, a gente sabe então que a gente tem o campo info e o campo next. Aí eu estou definindo aqui em cima 3 ponteiros globais, né, como variáveis globais, que é o início, o fim e o P. Tá? São 3 ponteiros aí que, por enquanto, não apontam para nada, eles são apenas ponteiros para essa struct nó. E vamos ver aqui o que a gente faz no nosso main. No nosso main, a gente inicializa o ponteiro início e fim para nulo. Tá? Isso aqui vai nos indicar que a lista inicialmente está vazia. Tá? Então, uma lista vazia, os ponteiros de início e fim vão apontar para nulo. Aí o que eu vou fazer inicialmente? Eu vou criar um nó usando esse ponteiro P. Tá? Então, na nossa memória, a gente vai ter assim, né? A gente vai ter o nó criado e a gente vai ter o P apontando para esse nó. É isso que vai acontecer nessa linha que está sendo feita. Tá? Bom, continuando, o que a gente tem aí? A gente tem agora P
ponto info recebe A. Então, o P, ele aponta para o nó. E o campo info é esse primeiro campo que está aqui. Então, a gente vai colocar o elemento A lá naquele campo. Tá bom? E aí, essa segunda linha é p.next recebe nulo. Então, esse p.next estou com o meu P aqui criado, o campo next é esse cara que está aqui, isso aqui vai receber nulo. Então, como isso daqui é um ponteiro, a gente faz assim, ó, ele vai apontar para nulo. Joia? E aí, essas outras duas linhas, eu vou fazer início recebe P e fim recebe P. Então, o P, ele aponta para aquele nó. Então, o que é um endereço de memória. Então, se a gente está fazendo início recebe P e fim recebe P, então a gente diz que início e fim também vão apontar para aquele mesmo bloco, tá? Para aquele mesmo nó. Então, tanto P quanto o início quanto o fim vão apontar para aquele nozinho que foi criado. Tá joia? Que, na verdade, né, na memória você vai ter algo assim, né? Na sua stack, você vai ter lá o P, o início e o fim, né? São três variáveis na sua stack. Você vai ter na sua heap um espaço, né, que foi alocado por meio de uma lock, que vai estar, por exemplo, no endereço 0x01, que tem, né, os dois campos, informação e ponteiro para o próximo. E o P ele aponta para 01, né, armazena o endereço 01. E quando a gente faz início recebe P e fim recebe P, na verdade você só está copiando o 0x01 para cá e o 0x01 para cá. Então os três apontam para esse mesmo espaço aqui de memória. Então, numa representação mais intuitiva, a gente usa, né, essas flechinhas indicando que P, início e fim apontam para aquele nó criado. Beleza? Bom, desse lado de cá, o que eu vou ter agora? P agora recebe um outro malloc. Tá? Então, na verdade, esse P que está aqui, ele não vai mais apontar para esse cara, né? Então, agora, com o malloc, a gente vai criar mais um nó e vai fazer com que esse P aponte para esse nó. Tá? E o que eu vou fazer? O que eu vou fazer em seguida? Eu vou fazer p.info recebe B e p.next recebe nulo. Isso quer dizer que o p.info é agora esse cara aqui. Então, esse aqui vai receber B e o p.próximo recebe nulo. Então, aqui isso aqui vai ser nulo. Tá? Agora presta atenção, pessoal. O que eu vou ter nessa linha aqui, ó? Fim.next recebe P. O que vai acontecer aí, ó? Quem que é fim? O fim está apontando para esse bloco. E fim.next, quem que é? O fim.next, que é essa parte aqui, ó, recebe P. O fim.next, pessoal, é fim.next é esse campo. Quem que é esse campo? É esse ponteiro aqui, ó. Tá? Então, esse ponteiro vai receber quem?
esse ponteiro recebe o P, ó. Recebe o P, quem que é o P? É esse cara, que aponta para esse bloco. Tá? Então esse ponteiro agora, né, que é o fim.next, vai apontar para aquele bloco. Então a gente está fazendo uma ligação, né, entre esses dois nós. Tá? Então isso aí é o que faz com que a gente consiga ligar dois nós, e aí você consegue ligar, né, e você vai ter todos os elementos na lista. Tá bom? Bom, voltando aqui agora, eu tenho fim recebe P. Quem que é fim? Fim é esse ponteiro aqui, ó, esse cara. Ele vai receber P. Então, na verdade, ele não vai, esse fim não vai mais apontar para aquele primeiro elemento. Agora, esse fim, ele vai apontar para o P. Não para o P em si, né, mas para quem o P está apontando também. Então, fim, agora, ele aponta para o segundo nó. Tudo bem, gente? Tá? Então aqui, até aqui é essa situação aí que a gente tem, ó. Tem um ponteiro início apontando para o A, um ponteiro fim apontando para o B. A gente tem a ligação desses dois nós e eu tenho mais o Pzinho aqui também apontando lá para o B, que por sua vez vai ser alterado na próxima instrução. Então o que eu vou fazer? Vou fazer P recebe início. Então esse P agora, ele vai sair daqui, né? Ele vai vir para o início. Quem que é o início? É esse cara que está apontando para o primeiro nó. Então o P agora aponta para o elemento A. Agora, eu tenho um while, né? Vamos ver o que vai fazer esse while que está aí. Aqui eu fiz errado, tá, gente? Aqui não é... Mas é a mesma coisa, tá? Eu estou nessa parte aqui, ó. Tem esse while aí agora, né? Então eu vou fazer, enquanto o P for diferente de nulo, eu vou fazer alguma coisa ali dentro. Então eu vou mandar imprimir o P.info. Então o P, como está apontando para o A, eu vou mandar imprimir A na tela, certo? E vou fazer P recebe P.prox.next. P recebe P.next. Quem que é o P.next? O P é esse e o next é esse cara aqui, é esse ponteiro que vai para o próximo. Então a gente vai atualizar o P para o next dele. Então agora o P ele não vai mais apontar para esse cara, ele vai passar para cá. Tudo bem? E volta no while, porque o P ainda é diferente de nulo. Então, ele vai mandar imprimir de novo o p.info, que agora é o B. Então, ele vai mandar imprimir o B. E vai atualizar esse P. Então, o P agora recebe o p.next de novo. Só que olha só o que acontece aqui, né? O p.next é esse ponteiro aqui que aponta para nulo, ó. Tá? Então, quando a gente faz p recebe p.next, o p.next é nulo, então, na verdade, você vai fazer com que o p receba esse null. Né? Então, agora, esse p que estava aqui, ele vai agora apontar para nulo. Tá? Então, ele aponta para nulo e, com isso, esse while ele sai, porque agora o p é igual a nulo, então ele termina esse while. Tá? Então esse while que estava aqui, né, em cima, serviu para a gente mandar imprimir as variáveis A e B. Então a gente está percorrendo toda essa lista, tá? E mandando imprimir cada elemento. E esse último while que está aqui, ó, o que eu vou fazer? Aqui é importante, né? Então
Vamos lá, deixa eu fazer o seguinte, ó. Vamos apagar algumas coisas aqui. Eu só vou ter isso daqui, né, ó. Então, essa daqui é a minha situação com o P recebendo o início, tá? Deixa eu fazer de novo esse início. Esse é o tá? Então, o que eu vou ter aqui, né? P recebe início. Então, P está aqui. Beleza? Enquanto P é diferente de nulo. P é diferente de nulo. Então, vamos entrar no while. O que eu vou fazer? Início recebe início ponto próximo, ponto next. Então, esse início, ele vai receber o início ponto next, que é esse ponteiro que está apontando para o próximo elemento. Então, esse início ele vai sumir daqui, ele vai vir para cá, ó, início. Tá bom? Aí o que eu vou fazer? Ó, free em P. Então eu vou desalocar esse nó que o P está apontando. Então ele vai lá, ó, e vai remover todo mundo disso aqui, ó. Tá? Então removi o P. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que esse P receba o início. Então agora eu vou atualizar esse P que não estava apontando, tá apontando para lixo, né, nesse caso, e ele vai apontar agora para o início, que é esse nó que está ali. Vou continuar o while, por quê? Porque o P é diferente de nulo ainda. O que eu vou fazer? Início recebe início ponto next. Quem que é início ponto next? Então o início ele aponta para esse bloco, o next dele é esse ponteiro que aponta para nulo. Então a gente vai fazer com que o início aponte agora para nulo. Tudo bem? Aí eu vou dar um free em P. Então, dar um free em P, quem que é o P? É esse nó que tem o elemento B. Então, ele vai apagar tudo isso daqui, ó. Apagou. E aí eu vou fazer P recebe início. O início, ele é nulo, né? Tá? Início é nulo, então P também vai receber nulo. Tudo bem? Voltando aqui desse while, a gente agora vê que o P é nulo. Então ele nem entra mais nesse while e já vai para o return zero final de programa, tá? Então, respondendo a pergunta, qual que é o resultado da execução desse programa? O resultado é impressão dos elementos A e B na tela e com alocação e desalocação usando nessa representação dinâmica e encadeada. Tá bom, gente? Bom, eu vou deixar como exercício para vocês fazerem, que é o seguinte, ó, fazer um programa que insere inteiros lidos do teclado em uma lista encadeada e dinâmica até o usuário digitar -1. Quando ele digitar -1, você vai imprimir na tela esses elementos e lembrando de fazer a desalocação, né, no final do programa de toda a lista, tá, que foi alocada, porque senão você vai ter memória ali alocada para sempre, né, entre aspas, tá? Muito bem, então a gente vai parar aqui esse vídeo, tá? Porque senão vai ficar muito extenso. Quero que vocês tentem
pensem um pouquinho, né, de como resolver esse exercício, se baseiem nesse conteúdo que está aqui. Na verdade, esse conteúdo, esse código, ele insere apenas 2 elementos. Na verdade, você não vai inserir 2, você vai inserir quantos necessários, né, até que o usuário digite -1, tá? Bom, então vou parar esse vídeo e no próximo vídeo a gente faz junto, tá? Mas eu sugiro que vocês tentem fazer ele antes de vocês verem a solução. Beleza, gente? Então vamos lá. Valeu!